Irmãos, irmãs, nos abençoe Jesus, trazendo aos nossos corações as vibrações sutis, porém poderosas, da sua paz. Os antigos generais romanos, após suas campanhas militares, entravam por uma das 7 portas de Roma em suas bigas, sendo ovacionados pelas multidões em função das derrotas a que haviam submetido os povos circunvizinhos a Roma. No entanto, acompanhava os generais na mesma biga um escravo, e de momento a momento, de tantas em tantas milhas, a biga parava para que o general orgulhoso pudesse receber o abraço, pudesse ouvir as palmas, os gritos de louvor da multidão ensandecida que o parabenizava pela sua vitória. E o escravo, neste momento que o acompanhava, subia no mesmo degrau da biga em que o general se encontrava e lhe dizia: lembra-te de que és mortal. Na tentativa de amenizar, de diminuir o orgulho sentido pelo general. E aquilo se repetia algumas vezes até chegar de frente ao Senado romano, onde ele seria aclamado, seria enchido de glória pelo imperador, recebendo a palma da vitória. Os generais romanos sabiam, portanto, não obstante o seu orgulho, da sua condição de mortal. O corpo morre. E, não obstante esse conhecimento, não cansavam-se de lutar incessantemente para acumular vitórias sobre vitórias no domínio e extermínio dos povos ditos pelos romanos bárbaros. E era do conhecimento deles a realidade do mundo espiritual. E a maioria deles, antecedendo a cada conquista, a cada campanha bélica, procurava uma sibila, uma médium, para pôr-se em comunicação com a espiritualidade, a fim de rogar favores, sucessos para os seus empreendimentos militares. E mesmo assim, ouvindo dos espíritos que com ele se comunicavam os informes quanto às melhores direções e roteiros a tomar, os cuidados a se precaver, não se serviam do mundo espiritual no intuito de espiritualizar-se. Viam nas coisas espirituais, na comunicação com o mundo espiritual, apenas um degrau para atingir os seus objetivos terrenos. E o mundo romano, que era pagão, que cultuava a diversidade dos deuses, sendo, portanto, politeístas, e nos diálogos que mantinham com as sibilas, as mesmas interconectavam-se com essas divindades, mas que, na verdade, tratavam-se de espíritos simplesmente despidos da carne, despidos da vestimenta material, e que, através das mesmas, ditavam orientações, advertências, conselhos aos generais, aos senadores, até mesmo aos imperadores romanos. E o Império Romano, que dominava a partir de Roma, que era o seu centro,
todo mundo que se encontrava na orla mediterrânea será dominado paulatinamente por um conjunto de ideias simples, porém transcendentais, que surgiram na periferia dos seus domínios, na região da Palestina, e que estavam destinadas a espiritualizar toda a terra. Faziam já 4 séculos da passagem do Cristo pela terra, e as suas ideias se disseminavam pelo mundo antigo. A sua doutrina de amor, de assistência ao semelhante, de amparo aos pobres, aos oprimidos, aos desvalidos, aos abandonados, aos desamparados, a sua doutrina que centrava-se na vida futura, na crença na vida espiritual, nas ideias que giravam em torno da imortalidade do ser, da reencarnação, da comunicabilidade com o chamado mundo dos mortos, com o mundo espiritual, com a doutrina que ganhava cada vez mais espaço, tanto entre a plebe, os mais pobres, quanto entre os mais poderosos no mundo romano, e lentamente estas ideias iam dominando este poderoso império que estendia o seu poder por grande parte do mundo conhecido dos romanos na época. Foi quando o imperador, chamado Constantino, que já simpatizava com a doutrina cristã, certa feita, na noite que antecedia uma importante batalha, viu-se desprendido do corpo em sonho e encontrou-se com o Cristo. E o Cristo lhe apontou uma cruz e lhe disse: in hoc signo vince, em latim, com este signo vencerás. Ao despertar, Constantino sobressaltou-se, impressionado com o realismo do sonho que tivera, convocou seus generais e mandou que nos seus estandartes substituíssem os símbolos que os encabeçavam por uma cruz. E foram à batalha. E a batalha foi um morticínio completo. E Constantino venceu. E é com Constantino que o cristianismo dá os passos decisivos para tornar-se a religião oficial do Império Romano. No ano de 313, após as célebres vitórias efetivadas por Constantino, ele decreta, por força de lei, o Edito de Milão, que concedia liberdade de culto aos cristãos, já que até ali os cristãos haviam sido perseguidos, haviam sido aprisionados, torturados, mortos nos circos, lançados aos gladiadores em festivais públicos, a feras, a ursos, leões, panteras, que os destroçavam. E os cristãos, entoando hosanas, entoando cânticos de louvores a Deus e a Jesus, enfrentavam os seus testemunhos em nome da sua fé. Em nome da certeza que tinham da mortalidade do corpo, mas da sobrevivência da alma a ele. E por isso avançavam, sem baixar a cabeça, porém humildes, na direção do seu martírio, a fim de testificar a sua fé na imortalidade dos seus. Eram como os generais romanos
conhecedores da sua mortalidade, mas da mortalidade do corpo, e eram sabedores da imortalidade da sua alma, do seu ser espiritual. E, em tendo os corpos destroçados pelas feras, ou atingidos pelos petardos, pelas lanças dos gladiadores, se desprendiam, trajados de luz em seus corpos espirituais, rumando na direção de altiplanos mais elevados na espiritualidade maior. Mais tarde, em 392, o cristianismo acaba sendo transformado em religião oficial do Império Romano pelo imperador Teodósio. Agora morria o cristianismo primitivo e nascia o catolicismo, a Igreja Católica Romana, que era a junção dos princípios cristãos com as correntes do paganismo. E se estatuía desta forma, no final do século IV, a religião cristã como a religião a qual todo o Império Romano, Roma e todos os seus domínios, deviam submeter-se. E é justamente nessa época que nascerá uma mulher que teria um destino extraordinário. Chamava-se Mônica e fora educada por uma escrava que era chamada de Dada e que era cristã e que vai educá-la nos princípios da sua fé, contrariamente a de seus pais. E Mônica será, como era feito na época por conveniência, casada com Patrício, que era um homem muito rude, agressivo, pagão, fazia oferendas às divindades romanas, a Júpiter, Saturno, sobretudo Marte, o deus da guerra, e que era muito agressivo, muito colérico, muito iracundo, porém rico, cheio de posses, e a família achou conveniente consorciar Mônica a Patrício. Viviam em Tagasta, na Numídia, que corresponde hoje à Argélia, que é um país situado no norte da África. E ali Mônica deu início ao seu martírio. Sofreu calada por ser cristã e pela doutrina do crucificado recomendar a mansidão, o carinho, a ternura, a caridade, sofria em silêncio os achaques, a bilis, os ataques de cólera do esposo. Teve com ele 3 filhos. Um deles, chamado Aurélios. E Aurélios, desde pequeno, apenas dera problema para a Mônica. Ela, na tentativa de converter o esposo à sua fé e educar os filhos na fé que ela esposava, estava encontrando insucesso. Não conseguia trazê-los ao calor do coração que a abrasava em função da força, do ardor dos ensinamentos espirituais que lhe ditavam os rumos da vida. E Aurélios dera-lhe, como dissemos, desde o berço muitos problemas. Quando chegar a época da adolescência, assomado pela revolta, abandonou o lar e foi estudar em Cartago, onde leu Hortênsios, uma obra de um filósofo romano e político chamado Cícero. E esta obra fez com que ele se apaixonasse pela filosofia.
e em breve aprofundou seus estudos na área da retórica. Mas nada de interessar-se pelo cristianismo, como era o desejo fervoroso de sua mãe. E a sua mãe, em momentos do sono, encontrava-se perdida entre visões extasiantes. Inúmeras oportunidades vira um espírito sublime que irradiava poderosa luz e que se apresentava com aspecto feminino, que ela identificou como sendo aquela que fora a mãe de Jesus na terra, a veneranda Maria. E esta lhe consolava ante os desabores da sua existência terrena, lhe concitando a ter bom ânimo e a cumprir com o seu papel de esposa devotada e de mãe dedicada. E ela, perdida nestas visões, encontrava nas mesmas força que alimentava a sua fé e forças para tentar trazer o esposo e os filhos ao abrigo da sua fé. Mas, para sua decepção, Aurélius interessara-se por algumas heresias que corriam o mundo romano na época. Tornara-se maniqueísta, para logo depois tornar-se ceticista, não acreditando em nada. Sendo seduzido pelas demais heresias da época, o docetismo, o monofisismo, o arianismo, entre tantas outras heresias de então. E ela, incansável, vai até o bispo da localidade em que residia, pedindo-lhe aconselhamento e que lhe intercedesse junto ao filho, a fim de que ele enxergasse e compreendesse as verdades superiores que ela enxergava e compreendia. E o bispo, compadecido do sofrimento daquela mãe, ante a rebeldia e incompreensão do filho, disse para ela o seguinte: não se preocupes, Mônica, que um filho de tantas lágrimas não há de perder-se, na tentativa de consolar-se. E ela manteve-se firme em seu propósito. E o filho, afastado do lar, passou a viver em concubinato de forma ilícita com uma jovem chamada Lídia, com a qual teve um filho chamado Adeodato. A mãe, indignada com o comportamento do filho, resolveu não aceitá-lo mais em seu lar. No entanto, no mesmo dia que tomara aquela decisão, viu-se desprendida do corpo, num sonho muito real, na qual ela se encontrava sobre uma régua de madeira, chorando desesperançada. Quando nisso aproximou-se um espírito e perguntou por que chorava. E ela respondeu: choro porque vejo meu filho afastado do bom caminho. E naquele momento o espírito pediu que ela parasse de chorar. E ela olhou para o lado e viu a figura do seu filho. E acordou de chofre. E interpretou este sonho como sendo uma mensagem do céu, avisando que seu filho ainda haveria de partilhar a mesma fé que ela possuía. E resolveu abrir o lar novamente à presença do seu filho amado. E o mesmo vai visitá-la e lhe participa a ideia de partir na direção de Milão para depois demandar Roma. Ao que a mãe, contrariada, lhe diz para não fazê-lo. E ele, mais uma vez, desobedecendo-a, parte às escondidas para Milão na companhia de seu filho, onde irá encontrar a figura ímpar do bispo de Milão, mais tarde canonizado pela Igreja, Santo Ambrósio.
e vai passar a participar dos sermões proferidos por aquele grande homem, e vai passar a simpatizar cada vez mais pelas ideias cristãs. E é justamente após um dos sermões que ouvira de Santo Ambrósio que vai passeando por um dos jardins próximos à Catedral de Milão e assenta-se num dos bancos que ali existia e passa a mergulhar em introspecção, quando ele ouve um coro de crianças invisíveis entoando o cântico de hosanas, de louvores e glórias a Deus, e ao mesmo tempo uma voz firme e forte: Tole et lege, toma e lê. E ele trazia consigo alguns rolos de pergaminho do Evangelho de Jesus e das cartas do apóstolo Paulo. E ele abre o rolo ao acaso e aparece um trecho de uma carta que o apóstolo Paulo endereçara aos coríntios, que lhe comove profundamente. E a partir de então torna-se um ávido estudioso dos textos cristãos e passa a abraçar a mesma fé de sua mãe. E a sua mãe, em sabendo que ele a desobedecera, parte em seu encalço, abandona a Tagasta e vai também atravessando o mar Mediterrâneo na direção de Milão. Em lá chegando, encontra Santo Ambrósio e lhe participa das dores e sofrimentos da sua vida, e Santo Ambrósio a consola. Ele lhe conta a boa nova da conversão de Aurélios e avisa que o mesmo fora para Roma, e ela parte em seu encalço. Em Roma possui um encontro maravilhoso, comovente, em que agora mãe e filho, irmanados no mesmo ideal, entregam-se a uma oração que os desprende do corpo, em que eles vivenciam uma experiência mística de êxtase na espiritualidade. E Mônica lhe assevera antes de retornarem a Tagasta, era o ano de 387, filho amado, sinto que meu dever nesta vida, na terra, encontra-se cumprido, e que em breve o Pai me chamará à espiritualidade. E naquele mesmo ano, logo após terem retornado a Tagasta, logo após Aurélios ter sido batizado, o batismo como simbolizando o ingresso no cristianismo e a aceitação dos ensinamentos cristãos, Mônica desprende-se do corpo. Mas, antes disso, confidenciou ao filho que, mesmo depois de morta, seguiria de perto os passos do filho, inspirando em sua missão terrena. E ela desencarna. É um momento comovente. E Aurélios Agostinho, que se tornaria mais tarde Santo Agostinho, vai ser logo mais transformado bispo na cidade de Hipona, próximo a Tagasta, no ano de 391. E ali inicia uma nova etapa na vida de Aurélios, agora como futuro Santo Agostinho, em que se transformaria num dos sustentáculos do cristianismo, um dos pais da Igreja cristã. De 400 a 416, ele escreverá e publicará uma das suas principais obras, De Trinitate, na qual ele sistematizava a teologia e a filosofia cristã.
e tentava solucionar o enigma da divindade. Ele confessa, numa obra que escrevera antes e que fora publicada no ano 400, uma obra autobiográfica intitulada Confissões, que ele se encontrava passeando pela praia mediterrânea em Hipona, que era banhada pelas águas do mar Mediterrâneo, absorto em seus pensamentos, meditando sobre o enigma de Deus, o enigma da existência do Eterno, quando ele divisou ao longe uma criança que se encontrava em suas mãos com uma concha, uma pequenina concha, e ela ia até a água do mar, enchia aquela concha de água, ia até a praia onde fizera um pequeno orifício e despejava a água da concha sobre aquele buraco. E aquele evento despertou a atenção de Agostinho, tirando-o da sua meditação, e ele foi se aproximando daquela criança, e aquela sua ação repetida de ir até a água do mar Mediterrâneo, encher a concha com a mesma água e despejá-la no buraco, lhe intrigava cada vez mais. Quando Agostinho aproximou-se da criança, curioso, perguntou-lhe: "O que estás a fazer?" E a criança, cândida, terna, respondeu: "Estou tentando trazer toda a água do mar Mediterrâneo nessa concha e colocar nesse buraquinho." E Santo Agostinho riu-se. Somente uma criança pode pensar que algo como isto seja possível. E a criança mergulhou o seu olhar no olhar de Agostinho, como que lhe devassando a intimidade, e lhe respondeu: "Da mesma forma tu não conseguirás com tua mente limitada abarcar a mente limitada de Deus." E Santo Agostinho levou um susto e a criança desapareceu. Era uma manifestação espiritual. Santo Agostinho, conforme profetizara sua mãe antes de desencarnar, fora seguido de perto pela mãe desencarnada, lhe auxiliando em todos os trâmites dolorosos da sua vida. E mais de uma vez, Mônica, mais tarde também transformada em Santa Mônica, aparecera a Agostinho em sonhos ou ao seu olhar espiritual, lhe dando conselhos, lhe chamando a atenção para algum evento, lhe ditando novos rumos. E Santo Agostinho passou a sua vida nesse clima de êxtase espiritual, onde teve a ensancha, a oportunidade de compreender os fundamentos do cristianismo, da imortalidade do ser, da existência da alma, da sua independência em relação ao corpo, da sua pré-existência e da sua sobrevivência, e da comunicabilidade daqueles que se acham neste plano com aqueles que demandaram outros planos a perderem-se na erraticidade. Conforme ele fazia, contatando a sua mãe, mediunicamente, através da sua clarividência ou através de sonhos. E Santo Agostinho compreendeu, após concluir a sua obra de Trinitate, composta de 15 volumes, que Deus encontrava-se na intimidade do ser, e que somente através do autoconhecimento seria possível o indivíduo alcançar a divindade. Somente após
conhecer a si mesmo, o indivíduo conheceria a Deus, porque Deus encontrava-se no íntimo da alma, no recôndito da consciência, onde nunca é procurada, ou melhor, quase nunca é procurada. Nós, na atualidade terrena, rumamos de templo em templo, de igreja em igreja, de centro espírita em centro espírita, procurando a divindade, procurando as respostas para os nossos porquês, para as nossas angústias, para as nossas lamúrias, mas na maioria das vezes esquecemos de procurar no único lugar em que encontraremos, em nosso íntimo, em nosso mundo interior. No século XIX, passados muitos séculos após o retorno de Santo Agostinho à pátria espiritual, são chegados os tempos preditos pelo Cristo da manifestação na terra do Espírito da Verdade, do Consolador prometido que haveria de vir para ensinar tudo quanto dissera quando estivera na terra e ensinar coisas novas. E chega na terra o Espiritismo, através das revelações feitas pelas multidões de espíritos, as vozes do céu, que estão a comunicar-se através de inumeráveis médiuns, e encontram apóstolos um discípulo fiel, Hipólite Leão Denizade Rivaio, que tornar-se-á o nosso conhecido Allan Kardec, e que irá examinar as manifestações espíritas, a fenomenologia mediúnica, o conteúdo das mensagens recebidas, os informes trazidos da espiritualidade, e codificará a doutrina espírita, publicando primeiramente em 1857 o Livro dos Espíritos, em seguida o que é o Espiritismo, logo depois, em 1861, o Livro dos Médiuns, logo mais, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo então, em 1865, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e um ano antes de desencarnar, em 1868, a última obra que publica em vida, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, compondo a codificação espírita, o Consolador prometido pelo Cristo. Essa doutrina maravilhosa que ressuscita da letra morta dos textos antigos, do Velho e do Novo Testamento, os ensinamentos perdidos do cristianismo primitivo, da imortalidade do ser, da reencarnação, da comunicabilidade com o mundo espiritual, da pluralidade dos mundos habitados, da existência de Deus, entre tantos outros esclarecimentos que a doutrina nos traz, que a doutrina nos brinda. E um dos espíritos que estará à frente das falanges do Consolador não é outro senão aquele Aurélio Agostinhos, que fora feito bispo na cidade de Hipona. Santo Agostinho, pela sua evolução intelecto-moral, pela sua compreensão das questões espirituais, da transcendência em que estamos colocados, estará à frente do processo da codificação espírita e ditará centenas de mensagens, e muitas delas serão colocadas no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, que Allan Kardec publicará mensalmente, de 1858, quando a funda, até
o ano da sua desencarnação em 1869. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo do Evangelho, há uma comunicação de um espírito Erasto, que se apresenta como discípulo do apóstolo Paulo. E ele faz o panegírico, o elogio a Santo Agostinho. E logo abaixo, Allan Kardec escreve uma nota, explicando que nada é de se estranhar a figura de um dos eminentes pais da Igreja, um dos fundadores do pensamento intelectual da Igreja, vir, agora resplendorado pelos conhecimentos da imensidade, comparecer nos centros espíritas da época, editar as mais sublimes mensagens que em nada perdem, em nada deixam de diminuir o mesmo autor das Confissões, da Cidade de Deus e outras obras. Então, Santo Agostinho esteve à frente a este processo da codificação espírita, integrando as falanges do Consolador. E no Livro dos Espíritos há uma questão muito interessante. A questão número 919. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os imortais respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, homem, conhece-te a ti mesmo. E é quando Allan Kardec faz uma pergunta complementar, que é a questão 919, letra A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E o Espírito que responde, uma resposta sublime, profunda, e uma das mais extensas do Livro dos Espíritos, não é outro senão Santo Agostinho. E ele inicia a resposta, que não iremos ler toda, porque o tempo não nos permite, dizendo o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. E mais adiante na resposta, ele diz o seguinte: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E ele vai dizendo outras coisas maravilhosas, que convidamos os senhores, ao chegar em casa, pegarem o Livro dos Espíritos, abrirem a questão 919 e lerem. E a partir de hoje, a meditarem sobre ela em todos os momentos da vida, porque nos convida a fazer o que Santo Agostinho já descobrira em uma das suas últimas encarnações terrenas, lá em Hipona, na condição de Santo Agostinho. A da necessidade que temos do autoconhecimento para nos melhorarmos e do autoconhecimento para atingirmos a Deus. Santo Agostinho é uma luz que brilha,
No entanto, seu brilho tem ofuscado na hagiografia, que é a história da vida dos santos, a vida de sua mãe, Santa Mônica, cujo empenho, cuja dedicação, cuja fé, cujas lágrimas, cujo sofrimento, cuja oração, conseguiu trazer o esposo, ainda que no leito de morte, que era colérico, iracundo, feroz, agressivo, a converter-se ao cristianismo, a abrir-se a possibilidades novas e a trazer o filho ao abrigo da sua fé. Precisamos, na atualidade terrena, de mães que sigam o exemplo de Santa Mônica, que saibam se resignar ante a rebeldia de seus filhos, que saibam ter paciência quando os mesmos não seguem os caminhos por elas recomendados, que saibam ter amor descomunal, mesmo quando os filhos se entregam ao vício e à perdição, a fim de que com fé e oração, qual fizera Santa Mônica, consigam resgatar o filho, como ela conseguira com o seu, com Santo Agostinho, e reencaminhá-los para o bom caminho, para o caminho da decência, da correção, da vida reta, para o caminho da felicidade, da alegria, do amor, para o caminho que os conduzirá à espiritualidade superior, e não às zonas sombrias do umbral, onde encontram-se aos magotes os muito jovens que têm morrido em condições angustiantes, vítimas da drogadição, do alcoolismo, de acidentes automobilísticos onde imperou a imprudência. Que estas mães tenham mais fé e saibam orar com fé e confiança, entregando-se a Deus e a Jesus, pedindo a proteção dos espíritos de luz, para que os seus filhos enveredem pela senda reta e da mesma não se percam. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos auxilie em nosso processo de autoconhecimento, para que através dele possamos nos melhorar e chegar até Deus.